A Sabesp quer mudar a cobrança da água em São Paulo. Semana passada, em um seminário organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o presidente da Sabesp, Gerson Kelman, disse que a empresa pretende enviar, até o final do ano, um pedido à agência do setor, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, para mudar a forma de cobrança pela água em São Paulo. Afinal, de que mudança exatamente, está tratando, é interesse do governo e que impactos pode ter para a gente? É o que nós vamos discutir agora com o professor Pedro Luiz Cortes, que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Professor, essa notícia é recente e de que mudança exatamente está falando o governo? Então, nesse evento, o Gerson Kelman ele comentou que uma primeira mudança seria a redução da tarifa para as famílias de baixa renda e também para o setor público. Na prática, as famílias de baixa renda já contam com o benefício de uma tarifa chamada de tarifa social, que ela pode se beneficiar mediante cadastramento prévio, né? Então será importante verificar que mudanças serão propostas, né? Essa tarifa social, ela é importante porque ela melhora em muito o saneamento básico de áreas carentes e reduz a ocorrência de doenças. Sem essa tarifa, muitas famílias poderiam buscar água em poços rasos, né, e contaminados, ou fazer uso de ligações clandestinas. E esse tipo de ligação ele pode levar ao desperdício, porque se uma pessoa não paga, ela não vai sentir a necessidade de economizar. Agora, esse tipo de mudança merece uma atenção pormenorizada, aí, um acompanhamento mais de perto, porque recentemente na Argentina, quando o governo Macri decretou o tarifaço, ele aumentou a cobrança pelos serviços públicos e as populações de áreas carentes passaram a ter dificuldade em pagar pela água consumida. Isso pode comprometer a qualidade de vida e o combate a doenças, né? Uma outra mudança que o Gerson Kelman comentou é obrigar todos os consumidores ao pagamento da tarifa de coleta de esgotos. Por incrível que pareça, há muita gente que não paga, ou optou por não pagar a tarifa de esgoto, né? Então provavelmente usa algum tipo de fossa sanitária, e ele estava comentando que seria interessante unificar essa tarifa, porque hoje, se a gente verificar na conta, tem uma parte da conta, metade da conta é pelo fornecimento de água e metade da conta é pelo pagamento do serviço de coleta de esgoto. Então, ele dizia o seguinte: se a gente reunir a tarifa num bolo só, quem não tem, quem optou por não ligar a sua rede ao esgoto, para economizar, acabaria não tendo mais esse, vamos dizer assim, esse incentivo, porque isso seria automaticamente cobrado, né? E a Sabesp também está pensando em adotar, durante o período de férias no litoral, uma tarifa maior, porque a ideia é compensar os investimentos necessários para atender a períodos de maior demanda. E o último ponto que ele comentou foi a ideia de que talvez eles alterem o sistema de faturamento, porque hoje, mesmo uma residência que consuma muito pouca água, ela é faturada pelo consumo mínimo, que é de 10 metros cúbicos por mês, ou seja, 10 mil litros por mês. Mesmo que ela gaste 5 mil litros, ela vai pagar por 10 mil litros, né? Então, a ideia é modificar também esse sistema de cobrança. Bom, a ideia é querer trazer mais responsabilidade no uso da água. Aí o sujeito vai dizer, mas até a água, então, a gente vai ter que pagar mais ou menos, daqui a pouco a gente está pagando pelo ar que respira. Vamos entender, quer dizer, para algumas famílias deveria continuar valendo a chamada tarifa social, quer dizer, uma tarifa mais baixa. Sim. Isso, imagino que o governo vai tentar mexer com isso, imagino. Ele falou que a tendência seria talvez diminuir mais o preço, né, para famílias numerosas, né, que estão em áreas carentes, e também para os edifícios públicos, para os equipamentos públicos também tem uma tarifa diferenciada. Mas assim, ele falou isso em tese,
Sabesp deve mandar essa proposta para a Arcesp até o final do ano, né? Agora, eu vejo assim, algumas coisas que seria interessante a Sabesp pensar aí nessa proposta. Uma delas seria faturar o consumo real para essas residências que apresentam baixo consumo, aquelas que gastam menos de 10 mil litros por mês. Então isso criaria um incentivo ao uso racional da água, ou seja, se a pessoa economizar, ela vai sentir a repercussão disso na sua conta vai diminuir. E isso é um incentivo muito grande, porque essas residências que têm o faturamento mínimo, na prática elas não são incentivadas a um uso mais racional da água, porque elas já vão pagar mais do que elas estão consumindo. Se ela consumir 8, ela vai pagar 10. Se ela consumir 5, ela vai pagar 10. Então a ideia seria realmente você faturar pelo tanto que a pessoa, né, o que a residência está... Quer dizer, economizou, vai pagar menos, para todo mundo. Exatamente. Isso poderia valer. E uma outra mudança que eu acredito que seria interessante, né, seria o sistema de faturamento por faixas de consumo. Atualmente, né, em termos práticos, para as residências, há um preço para o consumo até 10 mil litros por mês, né, 10 metros cúbicos, outro de 11 metros cúbicos a 50 metros cúbicos e uma terceira faixa acima de 50 metros cúbicos, né? Então, eu vejo que seria oportuno a Sabesp reduzir o preço para os níveis menores, né, de consumo e ampliar significativamente o valor para os níveis de maior consumo. Ou seja, seria uma espécie de bônus institucionalizado, como ocorreu na época da crise hídrica. Ou seja, se a pessoa ela realmente economizar, ela vai pagar bem menos pela quantidade de água que ela está consumindo. À medida que esse consumo vai subindo, as faixas vão progressivamente aumentando o valor e onerando esse consumo maior. Então isso promoveria uma redução de consumo similar à que foi obtida com o bônus durante a crise hídrica. Então, a ideia, resumidamente, seria assim, institucionalizar o bônus. Você premia aquelas residências que têm um consumo faz sentido. Menor e vai onerar aquelas residências que vão ter um consumo mais acentuado. Posso provocar, professor? Claro. Posso provocar? Porque, claro, a gente se coloca num lugar de todo mundo que fica com dúvidas sobre isso, sobre alguns detalhes. Por exemplo, quando a gente recebia menos, estava na crise, controlando, lembra aquela história, né? A gente aprendeu, isso foi muito bom, né? Vivemos na pele ali a dificuldade, e teve áreas de São Paulo, residências, né, que sofreram mesmo, ficavam sem água na torneira por dias, né? Numa situação como essa, não pagar ou ter um desconto por não receber aquilo que pagou faz algum sentido? Então, o que eu estou dizendo é prevendo um abastecimento normal. Exatamente. É claro, quando você tem uma situação de contingência, né, assim, atípica. Atípica, tal, aí teria que realmente se estudar. Olha, eu não estou recebendo o serviço, né, nem a taxa mínima eu deveria pagar. Agora, dentro de um contexto normal, seria interessante ter esse bônus institucionalizado, porque isso, aos poucos, vai criando o hábito em prol do uso racional da água, como aconteceu durante a crise hídrica. E uma questão importante é que nós tivemos, né, desde 1954, 7 períodos intensos de estiagem, né? Então, a escassez, ela não pode ser entendida como algo assim inusitado, ocorre muito raramente, não. Nós tivemos, né, em 60 anos, 7 períodos de escassez intensa. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar, ou seja, a gente preparar o consumidor para um uso racional, instruir o consumidor para desenvolver esse uso racional, porque ele vai ser necessário, infelizmente, em algum momento no futuro. O nosso sistema de abastecimento, ele é muito dependente da quantidade de chuvas. Sim. Então, se a gente enfrenta um período de estiagem, um período onde as chuvas, né, tem o seu volume reduzido, isso vai ter impacto na oferta de água e, infelizmente, a gente pode cair numa situação onde a gente tem uma
uma restrição aí ao consumo, tem escassez, né, racionamento, alguma coisa desse tipo. Então, se a gente aprender a economizar, isso ajudaria bastante, né? Sem dúvida. E pensar, repito, uma situação dessa, como o senhor provou agora, não é exceção, pode acontecer, não é porque a situação melhorou, choveu, pode voltar a não chover e a gente pode ter o reserva baixa de reserva, como ficamos com uma reserva crítica. Sim. Então, tente-se em pensar também nesses momentos, né? Exato. Porque também pagar e não receber é um absurdo. Mas é uma situação atípica. Não é tão atípico assim. Tá aí a prova, né? Muito bem. E uma última questão que eu acredito que poderia ser considerada é repensar a existência dos contratos de demanda firme. O que é isso? O quê? A Sabesp, ela fornece uma tarifa diferenciada, uma tarifa menor, para empresas, universidades particulares, tal, que tenham um grande consumo. Então, ela oferece um preço menor, mas desde que a empresa, a instituição, a organização, ela se comprometa a manter o consumo acima de um determinado patamar. Então, na prática, isso é um incentivo ao uso irracional da água. Ou seja, eu forneço uma tarifa mais baixa desde que você gaste muito. E isso não é condizente com uma situação onde a gente tem que privilegiar esse uso racional, buscar otimizar o nosso consumo, né? Então, levando em consideração que sempre pode haver uma possibilidade de uma estiagem severa no futuro, é bom desenvolver esse hábito, né, em prol do uso racional da água. Isso deveria fazer parte de uma política pública de abastecimento. Sem dúvida. Bom, vamos ficar atentos, porque é um anúncio feito pelo presidente da SAPEB, é uma intenção de fazer essas mudanças. Vamos acompanhar para ver se isso de fato acontece na prática, para a gente poder, inclusive, né, saber o que vai ser decidido e influenciar de alguma maneira essa decisão. Acho que é muito importante. Informar as pessoas para que elas tenham consciência do que pode vir aí pela frente. Professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, professor associado da ECA. Obrigada, professor, mais uma vez por sua contribuição aqui no Jornal da USP. Bom dia. Eu que agradeço, que tenham um bom dia a todos.